Eu era um péssimo aluno de matemática. Minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, que já tinha passado a minha época, assim, e eu queria fazer psicologia. Eu prestei na USP para relações públicas, eu gostava de balada, eu era promotor de balada e tal. Então, para mim, sempre foi fácil, assim, me relacionar, pessoas, né? Eu gosto bastante disso. E depois a parte quant, técnica, matemática foi aparecendo com o tempo. Não existe nada que a gente não aprenda a fazer e que a gente, inclusive, não aprenda a gostar, admirar. É só prática, né? Dá para gostar até de salada, é só você ir praticando ali, colocando algum tipo de recompensa, propósito, olhando aonde a coisa vai parar, que todas essas habilidades a gente consegue adquirir, né? Eu sempre fui muito focado em ter um produto muito diferente. Eu sempre fui muito frustrado com os produtos de investimento. Desde que eu comecei a ver os primeiros produtos lá no Bradesco 98, 99, uns fundos que eles tinham com o Salomon Barnes lá, que eram os melhores caras do mundo. Fala, cara, o melhor cara do mundo só é capaz de fazer isso. Então eu passei muitos anos focado no produto, né, em desenvolver um produto legal. Mas nesses anos todos a gente teve que sobreviver, montar empresa, montar equipe, tudo com pouco dinheiro. E foi muito legal, porque hoje a gente está muito preparado e o produto está pronto, né? Então a gente montou a empresa no caminho, né? Legal. E você também gosta dessa parte quant, né? Gosto muito. Fala um pouquinho pra gente o que você tá fazendo aí de projeto. Eu vi alguma coisa lá no seu Insta, não cheguei a ver de forma aprofundada, mas alguma coisa de inteligência artificial, né? Muito legal. Lá em 97, acho que em setembro ou outubro, eu fiz o primeiro curso de gráfico, de análise técnica. Uhum. Pô, e achei extraordinário. Depois fui fazendo outros cursos. Quando foi 2002 que eu ganhei a luva do Safra, era tipo quase 50 mil dólares, era dinheiro pra caramba pra mim, assim, que eram duros, porra, andava só de ônibus e tal. E aí eu falei, pô, agora eu tenho dinheiro pra investir. Então eu vou aprender a investir o meu dinheiro, né? Eu já tinha trabalhado anos em private e tal, mas eu vou investir o meu próprio dinheiro. E como eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia inteiro, tinha que ficar ligando pra cliente o dia inteiro, eu falei, eu vou fazer um método, um sistema. Uhum. E aí, na frente do Safra, ali na Paulista, tem um conjunto nacional. E ali tinha várias unidades da Livraria Cultura. Não tinha aquela Cultura grandona, que se não fechou um dia vai fechar, infelizmente, né? Mas acho que ainda tá lá, né? Mas eram várias lojinhas da Cultura, e uma delas era de business e investimento, mercado, e era em inglês. E aí era lá que eu ia achar os livros lá de quant, de trade, de investimento. Os primeiros livros eu achei lá, que eram Os Profetas de Wall Street. É como um grupo de físicos da teoria do caos conseguiu entrar no mercado, e era 2002 isso, e eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Montar sistema, software, o futuro vai ser robô, vai ser quant e tudo mais, eu tinha certeza absoluta. Só que eu tava 20 anos adiantado, né? Então levou muito tempo isso acontecer. Então eu vim me preparando sobre isso. Hoje eu falo sobre essas coisas todas, das contas, das formas, as pessoas já até acham que eu entendo alguma coisa. Mas em 2002... eu era péssimo, não entendia nada de matemática. Até porque eu achava que se né? uma série histórica, olha a minha burrice, se uma série histórica, eu peguei a Telemar, aí eu fui calculando, aí falei, ela nunca subiu mais que 30% num único mês. Então eu achava que ela nunca ia subir 30% de um único mês, entendeu? Isso a gente chama de problema de Lucrécio, né? Lucrécio foi um personagem histórico aí, que ele achava que a maior montanha que ele tinha visto era a maior montanha do mundo, né? Então, eu tinha vários problemas de matemática, que acho que a maioria das pessoas tem, né? Eu apostei no Jockey. Durante 2, 3 anos eu pegava a série histórica do Jockey e chegava a algumas conclusões estatísticas e apostava no Jockey. Então, faz 20 anos que, no horário livre, em que eu não tô dando aula de opção, não tô atendendo cliente, não tô explicando como é que é o mercado, eu tava fazendo modelagens quantitativas, né, de derivativos e de software para ganhar dinheiro no mercado. E, pô, hoje isso aí tá pronto, é muito legal. 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 E é o que? Um software que vocês fizeram? Como é que funciona? Vocês estão aplicando no fundo? O primeiro algoritmo que eu montei foi nessa época, 2002. E aí, 2009, aí eu misturei o que eu já tinha com o Benjamin Graham, que tem um rebalanceamento de portfólio lá do Warren Buffett. Para mim, aquilo lá era genial. E eu peguei a matemática do Taleb, do Benoit Mandelbrot, que é o cara dos fractais. Então eu peguei um conceito muito legal, misturei com o modelo que eu já tinha, misturei com essa matemática não linear, uma matemática que
tem mais a ver com a turbulência do mercado, com a natureza, e criei o balanceamento dinâmico, que eu já uso e já ensino desde então, só que em 2015 a gente resolveu transformar aquilo num software e montar uma asset mesmo. E aí em 2017 veio o Fernando Negrini, que é o nosso sócio, um grande matemático, jovem, brilhante, estudou no ITA, estudou num monte de lugar, e ele falou, poxa, eu entendi o teu modelo, vamos fazer, eu sou programador, sou matemático, mas além disso, segundo diz os livros dos próprios caras aí do Mandelbrot, a gente consegue prever o mercado. E eu falei, não, você tem 20 e poucos anos e tal, você não dá para prever o mercado, ele só pode reagir e tal. Ele falou, não, eu tenho uma prova matemática de um teorema que eu criei, que antes do mercado fazer um grande movimento, ele tem que deixar um sinal. Eu tenho um teorema, tá provado. Tenho toda a solução algébrica. Eu nem sabia o que era a solução algébrica, né? E todas as fórmulas. E eu falei, legal, vai me provando no caminho, mas vamos fazer o software. Então, desde aquela época, a gente vem montando esse software. E em 2020, eu tive a oportunidade de abrir o fundo. Uhum. Só que o software não estava pronto, eu não estava preparado, mas eu não sabia, eu achava que eu estava. Então eu montei o fundo com uns pedaços do software, legal. Era começo de 2020 e eu tinha que comprar pozinho, porque fazia parte do meu mandato lá, né, que era comprar pozinho. Só que a bolsa estava naquele caos, então eu tive muitas dificuldades, aí o fundo foi indo mal, perdendo um pouquinho e tal. Em maio de 21 a gente lançou a segunda versão do software, mas a primeira é um pouco mais robusta, só que ele só atualizava uma vez por mês. Então ele também era muito lento. E aí, pô, de junho de 21 pra cá o mercado só caiu, né? Uhum. E aí quando foi setembro, o Negrini falou, Roxo, lembra daquelas ideias malucas de aplicar IA, inteligência artificial, no software, no quant, na modelagem? Falei, lembro. Ele falou, então, eu acho que eu já tenho as IAs certas, que já podem fazer isso. Falei, vamos usar. Então a gente começou a testar IAs, ensinar as IAs em setembro de 21. E em dezembro estava pronta as primeiras fases ali. E aí ele me mostrou. Pegava aquele monte de indicador maluco que a gente tinha, ela pegava os indicadores e ela fazia projeções. E aí a gente começou a ver os resultados, assim, 80% das vezes que ela projetava o preço do dia seguinte, o mercado passava pelo preço. Caramba. 80% é um absurdo, tá certo? Que ele não ficava exatamente no preço, ele passava pelo preço. Mas é uma estatística muito alta. E eu falei, porra, funciona o negócio, vamos pra cima. Então, em janeiro, a gente ensinou a IA a pegar todas as nossas ferramentas de risco, Monte Carlo, cadeia marcoviana, distribuições, tudo, ensinamos ela a fazer tudo isso. Legal. Então ela monta a carteira sozinha, ela opera sozinha, e aí eu acho que faz uns 2-3 meses que a gente lançou essa versão do software, começamos a testar no fundo, paper trade, 1 mês e meio, aí começamos a aplicar no fundo 25%, mais 25%, mais 25%, e hoje, desde 16 de junho, a gente está 100% nesse software, ele faz tudo sozinho, ele atualiza uma vez por hora. Então, às 11, ao meio-dia, a 1h, ele faz um rebalanceamento. Legal. Ele vê onde estão os prêmios de risco, ele rebalanceia tudo aquilo. A primeira vez que a gente fez esse cálculo, que foi em dezembro de 2021, levou uma semana para calcular. Hoje leva 1 minuto e meio. Eu acredito que em menos de um ano vai levar 1 milissegundo. Então mas é isso que vai acontecer. Processamento? Processamento, melhora na arquitetura, no código, uma série de coisas, mas principalmente processamento. Imagina em 2002, então. Engenheiro de dados. Tá até hoje processando. Né? Não, em 2002 esquece. Eu não tinha nem condição. As IAs nem existiam direito, né? O machine learning e tal. Então, assim, projeta isso pra você ter uma ideia de onde isso vai parar. Se aquele tiozinho ali que lê o jornal, né, que vê lá o morning call de alguém, decide ali por algum motivo meio abstrato ali que ele vai comprar um negócio. Percebe que ele pegou 3 informações, ligou os pontos, criou uma tese na cabeça dele e ele tá fazendo aquilo. Mas aquilo é absolutamente anedótico, né? É uma anedota no sentido que é um caminho único, né? É um acontecimento único. Pode funcionar, pode não funcionar, mas é anedótico. Quando você monta um sistema, um software, que ele é robusto, que ele tem a sua estrutura, respeita
a natureza complexa do mercado, então ele faz milhões de contas por milissegundo, não dá para comparar. O futuro vai ser isso. E vocês vendem hoje essa solução? A gente vai passar a vender a partir da semana que vem, eu vou contar direitinho para vocês, mas assim, não dá para comparar um sistema com uma pessoa. Isso já está acontecendo no mercado todo, mas não é que as pessoas vão sair do mercado financeiro. Uhum. Na verdade, você vai juntar as duas coisas. As duas inteligências, né? Por exemplo, a IA, ela faz análise fundamentalista, tá certo? A gente ainda não implementou essa parte, mas já está desenvolvido. Então, ela lê o balanço, ela faz o valuation, só que ela nunca escutou a voz do CEO, ela não sabe como é que é o CEO, ela não conhece o histórico, ela não tem a intuição. Então, uma parte da nota para compor o score fundamentalista é a nota de um analista, que é uma nota qualitativa. Ele dá a nota que ele quiser, de 0 a 10, ali, de acordo com a opinião dele sobre o setor, sobre o CEO, quer dizer, o software dele tá sendo levado em conta. Então, eu acho que o futuro é uma união de pessoas muito capacitadas com softwares muito poderosos, né? Você me perguntou sobre se a gente vai vender o software. Então, o software foi feito para ser o software de gestão proprietário do fundo Polyface. Ele se chama Kairos, né? Kairos é o deus do tempo e tal. Mas eu comecei a usar nas minhas lives e nos meus programas internos da comunidade e começou a funcionar demais. Mas que a gente não tem uma IA para montar a carteira, só de ter as projeções a gente começou a acertar demais. E eu comecei a falar com os meus sócios, e se a gente lançasse uma versão do software para a galera poder usar? Então, a gente tem um evento, ou se você está vendo isso depois do dia 10 de julho, a gente teve um evento chamado Revolução das IAs, e no final vai ter uma surpresinha lá, mas digamos que as pessoas vão poder ter acesso a esses, vão poder ter acesso a esses sinais. É claro que tem uma parte estratégica que a gente usa para o fundo, que a gente não pode divulgar, até porque poderia dar problema de conflito de interesse, front-running. Nós já vimos aí, né, histórias de pessoas que geriram fundo ao mesmo tempo que tinha comunidade. Então, a gente só vai poder fazer o que tiver em compliance mesmo, né? Porque faz 20 anos que eu tenho a licença da CVM, não é agora que eu tô querendo levar um puxão de orelha da CVM. Mas a gente tá super animado. Porque eu brinco que o que a gente tem hoje é a roda, o chassi e o motor. Legal. E mesmo assim já é muito superior com quase tudo que tem por aí. Então imagina quando tiver a suspensão, o freio. Legal. É extraordinário. E qual o tamanho do time, assim, por trás, para desenvolver essa tecnologia, esse software? Então, a Polyface, que é a gestora, tem 7 pessoas. E esse time Quant, dedicado mesmo à modelagem, programação e tal, são 3 pessoas só. Mas o OpLab tem 27. E é óbvio que o OpLab deu aquela moleza, né? Deu o servidor, deu a série de preço, a API. Quando precisa de alguém para fazer uma arquitetura em algum lugar, chama um cara do OpLab. A gente na Research tem bastante gente. Eu acho que a gente já tem quase 70 pessoas, assim. Acho que umas 60 pessoas. Foi quase 70, mas tava meio inchadinho. A gente dá aquela cortada antes do resto da galera cortar. Não é cortada, né? É um ajuste. E hoje a gente deve ter quase 60 pessoas. E a ideia é a gente contar como a IA e a modelagem quant, de maneira geral, vai revolucionar o mercado no longo prazo e mostrar como isso pode beneficiar cada tipo de investidor diferente. Como é que um cara de buy and hold, por exemplo, poderia usar esse tipo de sinal, esse tipo de inteligência para montar a carteira dele de buy and hold de longo prazo? Como é que um day trader poderia usar? Como é que um cara que faz lançamento coberto poderia usar? Como é que um cara que vende volatilidade poderia usar esses sinais todos? E aí foi um desafio super legal de criar esse conteúdo. É claro que a gente teve que aplicar muito isso. A gente já está usando isso desde o final do ano passado. E a própria comunidade serviu ali um pouco de cobaia. E a gente tá super animado. E vai ser legal porque eu vou mostrar a IA ganhando do joguinho do dinossauro. Sabe o joguinho do dinossauro do Google? Sei. Quando você faz a pesquisa no Google e não tem internet, ele fala, não tem internet, mas você pode jogar o joguinho. Lá. Que é um dinossaurozinho, você vai pulando e tal. Aí tem um vídeo do moleque de 18 anos que pega um
uma rede neural para ensinar a rede neural a jogar o joguinho. E aí ele vai aprendendo várias gerações e tal, e no final, a IA aprende a voar. O dinossauro voa, assim. Então é uma noção clara de como a gente tá muito longe. Então eu vou falar um pouquinho de IA lá no Elon Musk. Por exemplo, a SpaceX, que é a empresa de foguetes do Elon Musk. Eles, através de uma IA, conseguiram pousar o foguete. Né? O foguete dá ré. O foguete não dá ré, o do Elon Musk dá ré. E ele pousa o foguete. Então significa que ele não precisa descartar o foguete. Antes, o cara fazia um voo espacial, ele jogava o equipamento todo fora. Hoje ele recupera. A analogia que o Elon Musk faz é o seguinte: é como se você pedisse um Uber, e aí o Uber vem, te pega, e no final da corrida ele joga o carro fora. Para você ter uma ideia, o projeto Artemis, que daqui 1 mês vai voar, vai chegar perto da Lua, lá, que é um projeto da NASA, custou $4 bilhões esse voo. Caramba. O voo da Starship, que é a nova nave lá da SpaceX, do Elon Musk, que vai fazer a mesma coisa, custa $100 milhões. É 40 avos do preço. A Artemis precisa 6 meses de preparação para um voo. O Falcon 9, semana passada, fez 3 voos em 48 horas. Então não tem comparação. A parada virou tipo um terminal de ônibus lá, o SpaceX, por conta da inteligência artificial, do design inteligente, de você testar enquanto usa. Tudo isso são técnicas de design, de desenvolvimento de tecnologia e produtos que você revoluciona uma indústria mesmo. Isso em todas as áreas, né? Porque eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi isso, eu estava dentro da XP, pessoal usando alguns modelos preditivos e de redes neurais, machine learning, principalmente para business mesmo, né? Atendimento. Então, para atendimento e até predições de negócio. Então, assim, eu nunca tinha visto, eu vi isso numa palestra, né, que eles tinham feito lá pra gente e tal. E, puta, achei animal, porque a máquina vai aprendendo de acordo com os cenários, né? É o que eles chamam de redes neurais, né? Ele vai formando a inteligência. Uma espécie de um cérebro. Exatamente. E agora tem uma outra coisa que a gente não aplicou ainda, mas daqui a pouco a gente vai conseguir aplicar, talvez com 6 meses, 8 meses, que é o aprendizado por reforço. Que além de tudo isso, a própria IA assiste uma filmagem do próprio performance dela para ela aprender com os próprios erros. Então, dá para você usar IA em vários processos do investimento, da montagem de portfólio. Dá para você ter uma IA que faz valuation. Dá para você ter uma IA que lê o Twitter, entendeu? Lê o Twitter antes de todo mundo. Saiu lá um Twitter. Então, os próximos anos vão ser bem divertidos. Se ela vai dominar o mundo e fazer a gente de escravo e depois vai terminar Matrix, que nem o Terminator lá, o Matrix, eu não sei. Mas o fato é que a gente vai falar uau muitas vezes. Eu tô terminando de escrever meu livro, já faz vários anos que eu tô escrevendo esse livro. E aí eu quero fazer a capa do livro com uma IA artista, que é da GPA, que é do Google, essa mesma empresa. Hoje em dia você escreve uma frase tipo coelhinhos cozinhando em cima de uma montanha. E aí ela pega aquilo e faz 200 alternativas. Tipo... Ela junta um monte de montagem, um monte de imagem que tem na internet e ela faz o desenho. Cara, é maravilhoso. Parece um grande artista. Ela se chama Hack 2, acho que é uma coisa assim. Depois eu mando pra vocês o link, pra vocês verem um videozinho. Mas, cara, parece um artista mesmo, assim... mais legal ainda, é muito impressionante. O que a gente vai ver nos próximos meses e anos, vão fazer a gente falar uau muitas vezes.